Você tem uma herança. Que casa você edificará para Deus? Não apague o Espírito Santo. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. E hoje concluímos mais 2 livros, Isaías e a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. Mas vamos começar com o livro de Salmos. A sessão de hoje do Salmos 119 chama Rete, e o tema dessa sessão é Deus é tudo o que precisamos. O salmista começa dizendo: Deus é a minha herança, farei tudo para obedecer. E então ele implora pela piedade do Senhor, pela misericórdia do Senhor. O salmista também diz que quando ele olha para os caminhos dele, ele vê quantos erros há e então corre para a palavra do Senhor, porque sabe que nela está a luz, é a lâmpada para os pés. O salmista conclui a sessão dizendo que a terra está cheia do amor de Deus e pede que o Senhor ensine os seus decretos. Vamos à conclusão do livro do profeta Isaías. E no texto do vídeo anterior, o povo de Deus estava clamando ao Senhor pela misericórdia de Deus e dizendo quanto tempo mais o Senhor vai ficar com as costas viradas para nós, por quanto tempo mais vai durar esta punição. Hoje temos a resposta do Senhor. Os últimos capítulos de Isaías falam de bênçãos e maldições. O juízo de Deus apresenta mais uma característica do Senhor, continua falando do amor perfeito do Senhor, mas também do seu juízo. O texto começa com uma queixa, podemos dizer assim, do Senhor, dizendo que ele se fez acessível a um povo que ignorou essa acessibilidade. Conhece alguém assim? Talvez nós, que o Senhor está à altura de uma oração, e quantas vezes nós passamos o dia sem falar com o Senhor? Pois é, Deus está falando exatamente isso para aquele povo. Eu me fiz acessível a um povo que não quis acessar. Ele diz ainda que falou a uma nação que não clamava por ele. O Senhor está falando sobre o tempo em que o povo dele simplesmente abandonou tudo, abandonou a fé e passou a adorar a outros deuses, ignorou os feitos do Senhor. Então ele fala desse tempo, ele lembra o quanto ele sempre esteve ali acessível e foi ignorado pelo seu povo, que agora está clamando por socorro. Mas Deus não é vingativo, ele corrige. Mas Deus não é um Deus vingativo que ignora o clamor do seu povo. Deus sonda os corações e quando há arrependimento, ele socorre com a sua misericórdia, com o seu amor. E foi o que ele fez. De uma forma poética, Deus faz uma comparação, dizendo que onde há de onde tirar algo, o que dá para ser aproveitado não deve ser dispensado. Deus está falando que o seu povo tem algo para dar. Ele usa a comparação de um cacho de uva que tem suco para ser extraído dela, então não pode ser descartada, porque há proveito ali. E então Deus vai usar o seu povo e vai restaurar esse povo e vai usá-los para, através dele, o nome do Senhor ser glorificado, que sempre foi o plano de Deus. E então o Senhor fala de um novo céu, de uma nova terra, de novos tempos. E mostrando o quanto Deus era soberano, mostrando o tamanho daquele povo, Deus se mostra, se apresenta como todo soberano, dizendo onde é a morada dele. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão poder edificar para mim? Qual é o meu lugar de descanso? A minha mão fez todas essas coisas. Eu chamei a existência. E então ele diz para quem exatamente vai dar atenção. Esse povo estava fazendo um clamor, vimos no texto de ontem. Até quando, Senhor? O Senhor vai nos esquecer aqui? A resposta de Deus é essa. Para quem Deus vai dar a atenção? Ele responde: mas darei atenção a este, ao humilde e contrito de espírito,
que treme diante da minha palavra. O salmista já disse que a um coração quebrantado Deus não resiste. Então Deus fez promessas ao seu povo, respondeu o clamor deles, mas tem essa ressalva: aquele que se humilha, que é quebrantado de coração, que teme a palavra do Senhor, a este Deus dará atenção. Quer a atenção do Senhor? Quebrante o seu coração, seja humilde, tema a palavra do Senhor. E então o Senhor diz que todos os demais que não fazem esse caminho, que não se arrependem, não se humilham, não se quebrantam, não obedecem à palavra do Senhor, tudo que eles fazem cheira mal perante o Senhor. Todo tipo de sacrifício, de oferta, cheira mal. Não sobe como cheiro suave às narinas do Senhor. É como se fosse uma ofensa, como se eles estivessem fazendo o mal no lugar do bem. E ele diz mais: assim como eles escolheram o caminho que eles quiseram andar, quiseram fazer do jeito deles, andar da forma que quiseram, também eu decido como vou puni-los. Justo, não é? Deus mostra aqui mais uma característica: a justiça. E o livro de Isaías encerra com esperança, com promessas, um novo céu, uma nova terra, a restauração do seu povo. O Senhor dá a garantia dele, o penhor da sua palavra. Ele faz uma analogia com um parto e diz que não iria iniciar um parto e não concluir, que era dado por certo o nascimento, o parto dessa nova cidade, desse novo tempo, a restauração do seu povo. A palavra de Deus não volta vazia. Vimos isso no livro do profeta Isaías. O Senhor fez uma comparação com a chuva que cai sobre a terra. Uma vez que a chuva cai, ela rega a terra e a semente dá o seu fruto. Ela não volta para o céu, a chuva, sem que cumpra o seu papel, a sua função. Deus disse que a palavra dele tem o mesmo poder, o mesmo significado. Uma vez que é lançada sobre a terra, dá fruto. Ela não volta vazia. E ele está empenhando a sua palavra, que haverá um novo tempo, um novo céu, uma nova terra, a restauração do seu povo. E assim se fez. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, mais uma conclusão por aqui. O último capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses ficou reservado para alertar o povo de Deus sobre a vinda de Jesus. Paulo disse: irmãos, é necessário que eu fale com vocês acerca do tempo, das épocas. Haverá o dia em que o Senhor chegará, e vai chegar de surpresa. Aqueles que estão nas trevas estarão achando que está tudo bem, que tudo é alegria, está tudo tranquilo, mas serão pegos de surpresa. Quando menos esperarem, o Senhor chegará, então eles verão que não estava tudo bem. Mas vocês, irmãos, não têm o que temer, porque vocês não estão nas trevas, vocês estão na luz. Logo, estão de prontidão, estão prontos, estão vigilantes, esperando o dia do Senhor. O dia que ele chegar, vocês não serão pegos de surpresa. Mas, para um reforço da fé e para que se mantenham vigilantes, Paulo os orienta, os ademoesta e diz para que eles permaneçam sóbrios, que sejam da luz e não das trevas, que estejam vestidos da armadura da fé e do amor, e que usem por capacete a esperança da salvação. Porque Deus, diz Paulo, não os destinou para a ira. A ira aqui é o tempo do Senhor, o tempo em que Jesus voltará e haverá o juízo de Deus. Paulo está acrescentando fé ao coração daqueles irmãos, nos fazendo lembrar que eles não foram destinados para a ira, para esse juízo, mas para a salvação, para o descanso no Senhor. E encerrando a carta, Paulo pede para que os irmãos cuidem uns dos outros, sobretudo que eles tenham uma atenção especial para aqueles que estão liderando, que estão usando a sua vida, a sua dedicação, o seu tempo para cuidar, orientar, encaminhar aquele povo na fé, fortalecer a fé deles. Paulo está falando dos que cuidam, dos que apacentam as ovelhas. Ele pede um carinho especial por esse povo, que olhem para o trabalho deles. E ainda em seus conselhos, Paulo pede para que estejam atentos, para que ninguém retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Alegrai-vos sempre.
Veja o tempo. Paulo começou o capítulo falando que era necessário falar das épocas e do tempo. E ele chega no final da carta dizendo: alegrai-vos sempre. O tempo é sempre. Em todo o tempo, seja qual for a circunstância. E algo que Paulo também orienta a fazer permanentemente: orai sem cessar. Sejam gratos por todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. É possível isso? É possível. O Espírito Santo é apagado quando você deixa que o seu coração seja dominado pelo pecado. Ele permanece em você, porém apagado. Pense em uma vela acesa e você coloca um copo sobre ela. Fique observando. A vela permanecerá acesa até que o oxigênio vai acabando ali dentro, porque ela está abafada pelo copo, e a chama vai se apagando até que apaga totalmente. A vela continua dentro do copo, mas apagada. É assim que você pode apagar o Espírito Santo de Deus, o sufocando com os pecados do seu coração. E a orientação de Paulo é: não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias, mas, tem um porém. Paulo orienta os irmãos a tomarem cuidado, a saberem discernir, a observarem e interpretarem as profecias, para que não caiam nas falsas profecias. Então, ao mesmo tempo, ele fala para ouvir, dar crédito às profecias. Não é para desprezarem as profecias, mas também é para ter o cuidado de buscar discernimento, para saber quando esta profecia é de fato uma profecia vinda da parte do Senhor e não uma falsa profecia. E que o espírito, a alma e o corpo deles permaneçam irrepreensíveis, santos, purificados diante de Deus. E Paulo se despede pedindo que orem por eles e que beijem uns aos outros, que digam aos outros que ele mandou um ósculo santo e que a graça do Senhor esteja sobre eles. Eu te vejo aqui amanhã, se Deus disser que sim.